Nessa segunda parte do vídeo sobre Segunda Guerra Mundial, eu vou falar basicamente sobre a participação dos norte-americanos na Segunda Guerra Mundial e a participação brasileira também, além aí da rendição alemã na Segunda Guerra Mundial. Pensando então aí no contexto dos Estados Unidos, num primeiro momento, o papel norte-americano na Segunda Guerra era de neutralidade. Eles enviavam aí matéria-prima e alimentos para os países aliados, que era a França e Inglaterra principalmente, e tinha uma preocupação aí com o controle japonês na região do Pacífico, porque esse controle japonês na região do Pacífico mostrava aí uma possibilidade da hegemonia norte-americana nessa região. A mudança de postura norte-americana com relação à Segunda Guerra, ela começa quando os japoneses invadem a região da Indochina francesa, que hoje nós temos aí Laos, Camboja e Vietnã. Os norte-americanos vão reagir, congelando os bens e impondo aí um embargo econômico aos japoneses, principalmente um embargo com relação ao aço e ao petróleo. Nesse contexto da Segunda Guerra, o Japão tem duas alternativas, então, com relação a essa postura norte-americana. O primeiro é frear a expansão norte-americana, o que resulta no ataque à base militar norte-americana no Pacífico de Pearl Harbor, no dia 7 de dezembro de 1941. Nós vamos ter aí a destruição parcial da frota naval norte-americana de Pearl Harbor, e é quando os norte-americanos declaram guerra ao Japão no dia 8 de dezembro de 1941. Ao declarar guerra ao Japão, nós vamos ter a Alemanha e a Itália declarando guerra aos Estados Unidos no dia 11 de dezembro de 1941. Com relação ao Brasil na Segunda Guerra, num primeiro momento, nós vamos ver que o governo de Getúlio Vargas ele tem uma simpatia inicial ao nazismo e o fascismo. Getúlio Vargas aí simpatizava-se com os regimes nazifascistas. Isso porque nós vamos ter em 1937 a implantação do Estado Novo. Getúlio, através de um golpe, implanta nos Estados Unidos um novo governo chamado aí Estado Novo. Ele mantém as relações comerciais com a Alemanha nazista, trocando aí principalmente o algodão brasileiro por produtos alemães. Nesse contexto ainda da Segunda Guerra, o Brasil ainda com a sua política da boa vizinhança, né, com os Estados Unidos. Na verdade, os norte-americanos têm aí uma política da chamada boa vizinhança. Nós vamos ter a aproximação aí do governo de Getúlio com o contexto aí norte-americano visando benefícios econômicos. Até que nós vamos ter, em 1942, os chamados Acordos de Washington, onde o Brasil vai fornecer para os Estados Unidos matéria-prima, principalmente borracha, para os esforços de guerra norte-americano. O Brasil vai ceder também para os norte-americanos bases aéreas na região nordeste do Brasil. Em contrapartida, os norte-americanos oferecem ao Brasil um empréstimo de dinheiro para a construção aí da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e a Companhia Vale do Rio Doce, duas companhias estatais que vão produzir aí principalmente aço. O Brasil efetivamente entra na Segunda Guerra Mundial em agosto de 1942. O Brasil rompe as suas relações com o eixo Alemanha, Itália e Japão a partir do momento em que submarinos alemães afundam navios aqui na costa brasileira. Por conta da pressão popular, o governo brasileiro ele é obrigado a declarar guerra aos países do eixo aí. Com isso, nós vamos ter a criação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, criada em 1943, quando aproximadamente 25 mil soldados brasileiros são enviados para a Europa para combater principalmente o fascismo na Itália. Os soldados brasileiros vão ser integrados aí ao 5º Exército Norte-Americano no fronte da Itália.
O Brasil vai ter grandes vitórias. Uma das principais é a vitória em Monte Castelo. Nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, 454 soldados brasileiros vão ser mortos aí no conflito. Logo depois, nesse contexto ainda da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a invasão da União Soviética pelos alemães. O objetivo aí dos alemães era dominar três grandes cidades: Moscou, Leningrado e Stalingrado. A tática usada pelos alemães foi a Blitzkrieg, a chamada Guerra Relâmpago, onde primeiro enviava-se a força aérea, logo depois a artilharia e, por último, a infantaria. O exército alemão vai encontrar inúmeras dificuldades nessa invasão na União Soviética. O primeiro foi o clima. Nós vamos ter aí os alemães invadindo a União Soviética no finzinho do outono, onde as chuvas elas são intensas, grandes lamaçais se formaram impedindo ou dificultando a entrada aí dos tanques alemães, os Panzers, em território soviético. E logo depois, o inverno extremamente rigoroso. Os equipamentos congelavam, os equipamentos de guerra congelavam. Nós vamos ter aí a falta de suprimentos pela Alemanha nesse contexto aí da Segunda Guerra. Uma das principais batalhas entre alemães e soviéticos foi a batalha aí de Stalingrado. Nós vamos ter aí as condições de combate extremamente difíceis para os alemães, os conflitos intensos, rua a rua, casa a casa, as várias ruínas da cidade de Stalingrado dificultavam aí o avanço alemão. A estratégia soviética era reduzir a distância entre as linhas inimigas e o transporte de reforço aí para os soviéticos pelo rio Volga. Os alemães não, os soviéticos, eles vão iniciar um processo de contraofensiva contra as tropas alemãs e expulsando aí os alemães de Stalingrado, encurralando aí as tropas nazistas. Os alemães vão se render aí em Stalingrado no dia 2 de fevereiro de 1943. As consequências da Batalha de Stalingrado foi a vitória soviética, nós vamos ter aí a vitória soviética, um reforço da indústria, da produção industrial soviética, transferindo aí as indústrias para o leste, e um aumento de número de soldados soviéticos. Nós vamos ter uma queda na capacidade alemã da guerra, por conta dos recursos insuficientes e por conta aí da redução dos soldados. Nós vamos ter também a campanha do norte da África no ano de 1943, quando as tropas alemãs que lutavam na África, chamado de Afrika Korps, são derrotados aí pela União de Países libertando aí o norte do continente africano. Nós vamos ter, no ano de 1943, a Batalha de Kursk. Foi a maior batalha de confronto de tanques da história das guerras. Nós vamos ter aí a retirada alemã para fortalecer aí a invasão, aí a tentativa de invasão do território italiano. Nós vamos ter também, no contexto da Segunda Guerra Mundial, o domínio aliado sobre a Itália, quando em 1943 nós vamos ter a invasão das tropas aliadas na ilha da Sicília, prendendo Mussolini e pondo fim aí ao fascismo. Nós vamos ter em 1944 a tomada da cidade de Roma, que vai levar aí ao declínio da presença alemã na Itália. Até que nós vamos ter o famoso Dia D, que foi o desembarque das tropas aliadas na praia da Normandia, na França, no dia 6 de junho de 1944. Foi a maior operação aeronaval da história das guerras aí, quando exércitos norte-americanos, canadenses, franceses e ingleses entram em território europeu pela praia da Normandia, na França. A França vai ser reconquistada
no dia 25 de agosto de 1944, Paris vai ser libertada, e em setembro nós vamos ter aí o avanço das tropas aliadas até a fronteira da Alemanha. Nós vamos ter aí, em julho de 44, uma tentativa de atentado contra Hitler. Nós vamos ter um avanço das tropas britânicas e americanas pelo oeste do território alemão e o avanço pelo leste do Exército Vermelho. Então, se vocês perceberem aí, a Alemanha ela está sendo cercada pelos dois lados pelas tropas aliadas. Até que nós vamos ter, em abril de 1945, o cerco soviético à cidade de Berlim, a capital da Alemanha aí, com bombardeios intensos por parte dos soviéticos. Até que nós vamos ter, no dia 25 de abril, a conquista de Berlim pelo Exército Vermelho, Exército Soviético, e o suicídio de Hitler em 30 de abril de 1945. No dia 2 de maio de 45, nós vamos ter aí a rendição incondicional da Alemanha e o fim da Segunda Guerra Mundial no continente europeu.